Olá, sejam bem-vindos ao canal Túnel da Realidade. Hoje vamos falar acerca do medo. Por que temos medo? Por que o cristão tem medo? Em sua mente, quando o assunto é medo, as respostas da nossa cabeça são uma ilusão. É normal ter medo, afinal todo mundo tem medo, assim a nossa cabeça o diz. Porém, é saber de todos que o medo é uma sensação muito horrível e desesperadora. Vejamos o que a Bíblia diz acerca do medo. No princípio, Deus não criou o medo, mas o medo surgiu depois do pecado de Adão e Eva, desde então até os nossos dias. Isso verificaremos na seguinte passagem. Gênesis capítulo 3, versículo 10. A resposta que Adão deu a Deus depois que comeu a fruta. Ouvi os seus passos no jardim e tive medo, porque estava nu. Então me escondi. Nesta passagem verificaremos que Adão teve medo porque desobedeceu uma lei do Senhor. Nisto entendemos que algumas vezes o medo é consequência da nossa desobediência. Neste caso, o medo surge a partir da desobediência, tendo em conta que toda desobediência tem consequência. O que no princípio vemos é que Adão teve medo da consequência da sua desobediência, porque Deus disse que se eles comessem o fruto, certamente morreriam. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Em suma, o cristão tem medo quando comete uma desobediência e também as consequências que ele vai enfrentar. Mas o que exatamente é o medo? Veja, o medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupada com ela. Por exemplo, quando você está dormindo e escuta um barulho no telhado, por você não saber o que é, você fica com medo. Mas o medo pode ser útil, assim como ruim. Vamos dar 3 anexos para cada uma. O medo pode ser útil quando, primeiro, serve de aviso. O medo instintivo nos protege de situações perigosas, nos avisando antecipadamente. Por exemplo, quem tem medo de um carro quando está na via pública, vindo em sua direção, você se desvia do caminho. Segundo, ajuda a evitar o mal. O medo das consequências negativas pode nos proteger de fazer muitas coisas erradas. Veja em Provérbios capítulo 8, versículo 13. Exemplo: quem não tem medo de ir à prisão, nem do castigo de Deus, não tem problema em matar uma pessoa. Terceiro, leva a Deus. Às vezes, quando o medo é muito e a situação está fora do nosso controle, confiamos mais em Deus. O medo nos ajuda a lembrar que sem Deus estamos perdidos. Veja em Salmos 56, versículo 3 a 4. O medo também pode ser ruim quando, primeiro, paralisa. A vida não pode parar por causa do medo do futuro. Não sabemos o que vai acontecer e não adianta ficar preocupado com todas as coisas ruins que poderão acontecer. Segundo, leva a más decisões. O medo pode distorcer a realidade. Quem tem medo pode tomar a decisão errada porque no seu pensamento está sempre só o medo, não no que é melhor. Veja em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Terceiro, causa desespero. Quando esquecemos de Deus, o medo destrói a esperança. Pois saiba que a realidade é a única coisa real. Jesus Cristo é real. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário. Nos ajude a crescer.
Deus te abençoe.